Meus irmãos, a paz do Senhor. Salmos de número 46, por favor. Salmos de número 46. Enquanto os irmãos estão a encontrar o texto, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por esta grata oportunidade de poder estar aqui, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, prestando a Ele um culto de adoração e de gratidão, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus abençoe ao pastor Marcelo, Deus abençoe o pastor Moisés pela confiança, a todos os obreiros, Deus abençoe minha esposa pela companhia, aos meus amigos, Deus abençoe. Eu quero pensar com vocês, eu vou ser bem breve. O texto diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido. Acredito que todos que estão aqui, sem exceção, ou já leram, ou já ouviram alguma coisa concernente ao Salmo 46. Este salmo, que por incrível que pareça, tem muito a ver com a história da igreja chamada Igreja Protestante. Nós sabemos que o nosso reformador, chamado Martim Lutero, no século XVI, devido a estar sofrendo a perseguição religiosa e política também, ele se sente amedrontado e acuado. Naquele momento que ele está amedrontado, um príncipe chamado Frederico, príncipe da Saxônia, manda praticamente raptar Lutero e levá-lo para um castelo chamado Watzburgo. Lutero vai ficar escondido nesse castelo por aproximadamente 10 meses. Nesses 10 meses, Lutero vai fazer algumas coisas. Primeiro, Lutero vai orar. Segundo, Lutero vai fazer leituras devocionais do livro dos Salmos. Terceiro, Lutero vai trabalhar mais a sua teologia, aprimorar a sua teologia. E quarto, Lutero vai compor um hino baseado no Salmo 46, um hino chamado Castelo Forte para alguns e para outros chamado Hino da Reforma Protestante. Lutero afirma que quando se sentia amedrontado, com medo, pasmo, perplexo, devido às afrontas, ele diz que fazia leitura no Salmo 46 e a sua alma se sentia em paz. A sua alma se sentia revigorada, animado, fortalecido. É interessante porque o contexto bíblico deste Salmo 46 é necessário fazer uma leitura de 2 Reis, 2 Crônicas e dos capítulos 36, 37, 38 do livro do profeta Isaías. O que está acontecendo nesse contexto? O império que domina nesse contexto aqui é o Império Assírio, liderado por um homem chamado Sanaqueribe. Este Sanaqueribe, o desejo dele é conquistar o mundo da época, e ele vem conquistando todas as terras. O desejo de Sanaqueribe é conquistar o Egito.
Porém, entre a Síria e o Egito está quem? Judá, está Israel. Então, para conquistar o Egito é necessário conquistar Judá. Ele vem conquistando as terras até que se aproxima de Judá e consegue conquistar uma cidade chamada Laquis. No mundo da época, Laquis era considerado uma fortificação, uma fortaleza, uma cidade-refúgio. Mas ele consegue conquistar Laquis, e em Laquis ele vai colocar ali o seu quartel-general. De Laquis, ele vai mandar incendiar aproximadamente 40 cidades. Os povos ao seu redor ficam apavorados devido ao mal, devido à raiva, o pavor que este Senequeribe ele emprega sobre os seus inimigos. Esta notícia chega até Israel. Israel vai ficar cercada por aproximadamente 6 meses. Ninguém entra e ninguém sai. Senequeribe tem uma brilhante ideia. Eu não quero empregar força bélica, eu não quero atirar arco, eu não quero atirar para eles, nada. Eu vou vencê-lo de outra forma. Qual é a proposta de Senequeribe? Ele manda chamar o seu principal general, um homem chamado Rabsaque. E ele vai dizer a Rabsaque: vá até Judá. Chegando em Judá, você vai procurar o seu rei. Quando você encontrar o rei de Judá, você vai dizer a ele que é melhor ele se entregar, que é melhor ele levantar uma bandeira branca e se entregar. Por quê? Porque assim como os deuses das outras nações não puderam livrar as outras nações, o Deus também deles não poderá livrá-los da minha mão. O Rabsaque manda esse recado, e quando ele recebe esse recado, o rei de Israel, ele fica apavorado, porque a cidade está cercada. 40 cidades foram incendiadas. E ele percebe que o exército oponente é maior do que o exército dele. E aquela afronta entra no coração do povo de Judá, principalmente do rei Ezequias. Senequeribe diz que cercou Judá assim como um pássaro fica preso dentro de uma gaiola. A pergunta que nós fazemos nesta noite é a seguinte: qual é a proposta de Senequeribe? A proposta de Senequeribe é vencer Judá não pela força do arco, não pela força da espada, mas a proposta de Senequeribe é vencer Judá através do medo. Se ele domina a mente, ele domina a força. Se ele domina a mente, ele domina o corpo. Se ele domina a mente, ele domina as ações e a reação. Então ele quer causar pavor no coração do povo de Judá. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que devemos fazer quando nos sentimos encurralados, quando nos sentimos apavorados, quando nos sentimos amedrontados, quando nós percebemos que o exército oponente é maior do que a gente, quando a gente percebe que a força do inimigo parece ser maior do que a nossa força? O que devemos fazer quando as afrontas entram no nosso coração e tiram a nossa alegria? O que devemos fazer quando a afronta tira o nosso sono, tira o nosso apetite, tira a nossa paz? O que devemos fazer? Acompanhe comigo, se for possível, por favor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 37. Isaías capítulo 37, versículo de número 15. Que coisa maravilhosa. Quando Ezequias se sentiu com medo, quando Ezequias se sentiu amedrontado, apavorado, temendo o inimigo, o texto diz assim: e orou Ezequias ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ezequias foi falar com a pessoa certa. Ezequias foi conversar com uma pessoa certa. Ezequias foi falar com Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Mas é maravilhoso porque a oração de Ezequias não é uma oração apavorada. A oração de Ezequias não é uma oração de alguém que está terrivelmente apavorado. Ele consegue ter inteligência para orar. E na sua oração é um misto.
um misto de adoração e súplica, um misto de adoração e petição, um misto de adoração e clamor. Percebam comigo, por favor, o versículo 16. Olha como começa a oração deste homem. Ele ora assim: ó Senhor dos exércitos. Que verdade gloriosa! Ezequias está dizendo: Deus, quem está me afrontando é um homem, ele não tem muito exército, ele só tem um. É um exército que ele tem, é o exército da Síria. Mas eu estou clamando ao Senhor não de um exército, eu estou clamando ao Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia! Ezequias está dizendo: tu é maior do que Senaqueribe, tu é maior do que a Síria, tu és maior do que Rabsaque, tu és maior do que a afronta, porque tu és o Senhor dos exércitos. Mas vamos continuar. Ele diz que habitas entre os querubins. Mas que verdade gloriosa! Ele está dizendo: Deus, o homem que está nos afrontando, ele habita em Laquis, numa fortificação feita pela mão dos homens, numa cidade produzida e construída pela mão dos homens. Mas eu estou clamando ao Deus que não habita em Laquis, não. O seu trono está entre os querubins. A tua cidade não é construída pela mão dos homens. Mas ele continua dizendo, o versículo 16 ainda, ele fala assim: tu, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Aleluia! Deus, Senaqueribe diz que é dono da terra porque ele conquistou 40 cidades. Mas na verdade ele não é o dono não, tu que é o Senhor dos céus e da terra. Sabe por quê? Porque tu não conquistastes ela, mas tu fizestes os céus e a terra. Tu és dono por excelência. Depois que ele adora a Deus nesta oração tão maravilhosa, agora no verso 17 ele vai pedir. Porque ele caminhou nesses dois viés, entre adoração e petição, adoração e súplica. E ele começa com esse verbo: inclina. É interessante porque esse verbo aparece nos salmos às vezes: ouça, atenta-me, sonda, escuta. Mas aqui ele usou o termo inclina. Se volta para mim, aí diz: ó Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Olha todas as palavras de Senaqueribe, as que ele mandou para afrontar a mim, não, ao teu povo, não, afrontar o Deus vivo. O que está em jogo aqui, Senhor, não é a minha coroa. O que está em jogo aqui não é o meu trono. O que está em jogo aqui não é nada disso. O que está em jogo aqui é o louvor do teu nome. É o teu nome que está em jogo. E eu fico maravilhado em Deus. E Deus, ele é sensacional, porque teve resposta para essa oração. Analise comigo, por favor, o versículo 33. Que coisa gloriosa. E eu me amarro em Deus nessas coisas. Olha o que o texto diz no versículo 33. Diz assim: portanto, conclusão, assim diz, aleluia, o Senhor, acerca do rei da Síria. O que Deus vai falar acerca dele? Olha com a expressão que começa a fala de Deus: não entrará nesta cidade. Deus está dizendo: eu comprei a guerra, eu entrei na peleja, a batalha agora é minha. Ele está dizendo que vai entrar, pronto, agora eu digo: ele não entrará. Aleluia! Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Eu sei que o inimigo está te afrontando. Eu sei que a proposta do inimigo é para te amedrontar. Eu sei que a proposta do inimigo é para fraquejar a sua fé. Deus está dizendo: ele não vai entrar na casa, ele não vai entrar no casamento, ele não vai entrar na cidade, ele não vai entrar no comércio, ele não vai entrar lá na empresa, ele não vai entrar na loja. Assim diz o Senhor. Aleluia! Mas vamos, é Bíblia, eu já estou terminando. O texto diz assim: olha, ele não entrará lá. E tem uma coisa:
Ele não vai usar nenhum tipo de arma, porque não lançará flecha, nem tampouco virá perante ela com escudo, ou levará a tranqueira, ou levantará a tranqueira. Versículo 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, ele não entrará. Deus vai ratificar mais uma vez, ele não entrará nesta cidade, assim diz o Senhor. Aí nós que somos leitores bíblicos perguntamos, por que ele vai guardar? Por que ele vai proteger a cidade? Por que ele vai proteger a minha família? É porque eu sou um crentão? Não. É porque eu oro muito? Não. Por quê? Olha o versículo de número 35, como é lindo. Eu me amarro na Bíblia. O texto diz, eu ampararei esta cidade para livrar. Por quê, Deus? Por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. Não é porque mereçamos, não é porque temos mérito, mas é por amor do nome dele, ele compra a guerra, aleluia. É porque ele ama-nos, ele compra a guerra, ele compra a batalha. É interessante que Deus traz à tona algo que aconteceu quase 700 anos antes. Deus vai dizer, por amor ao meu servo Davi. Isso é lindo. Deus está dizendo, eu estou lembrando de uma aliança que eu fiz. E por causa da aliança que eu fiz com o meu servo, eu vou proteger vocês. Aí é necessário aplicar esta verdade rapidamente para nós nesta noite. É necessário lembrar que nós também somos um povo da aliança. Lembra lá no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo, este é o sangue da nova aliança. Tem aliança com ele, ele compra a guerra. Tem aliança com ele, ele entra na guerra. Tem aliança com ele, ele peleja por você. Tem aliança com ele, ele vai batalhar por você. Tem aliança com ele, ele agirá por você. Tem aliança com ele, ele vai pelejar nesta causa. Aliança é a base da ação de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A pergunta é, o que Deus fez? Foi o que aconteceu. Deus ouviu essa oração, falou que vai comprar a guerra. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, que naquela mesma noite que Ezequias orou, Deus enviou um anjo. Não foram 2, não foram 3, não foram 4. Deus enviou um. Levanta o dedo assim, diga somente um, não precisa mais de um. E um anjo matou cerca de 185 mil soldados do exército da Síria, e o povo de Deus foi vitorioso. Aleluia. Os irmãos entenderam o contexto da passagem, diga amém. Agora vamos olhar para o texto, tirar rápidas lições e aplicar rapidamente. Esse texto que nós lemos, o Salmo 46, é um hino, um cântico de louvor, aonde o coral de Israel adorava a Deus em um culto público. E enquanto eles adoram, eles também ensinam ao povo a respeito de Deus. De quem é Deus, o que Deus faz, por que ele peleja, por que ele age, por que ele dá vitória. Percebam que quando nós olhamos para o Salmo de número 46, a ideia central deste Salmo é dizendo que a presença de Deus no meio do seu povo é o que garante vitória para o seu povo. Deus desceu e deu vitória para Israel. Agora, olhando rapidamente para o Salmo 46, nós percebemos que este Salmo tem muito mais, mas para esta ocasião, 3 lições que são fundamentais para aqueles que querem, nesse período de crise, de pandemia, de tantas coisas, serem vitoriosos. É necessário entender que existem 3 verdades maravilhosas nesse texto. Percebam, quando nós olhamos para o Salmo do versículo de número 1 ao versículo de número 3, o texto diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E ele vai falar as coisas que podem vir e não vai temer. Mas começa com a afirmação que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Primeiro, precisamos entender que esses 3 versículos estão nos ensinando que Deus é a nossa fonte de força. Aleluia. É em Deus que somos fortificados.
pecado. Irmão, não existe outra explicação para nós estarmos aqui nesta noite, se não for Deus concedendo força para você. Não existe outra explicação para você ter força para sair para o trabalho, se não for Deus te dando força, se não for o Espírito Santo te ajudando. Eu venho nesta noite como pregador da palavra de Deus lhe dizer: receba força que vem de Deus, receba força. A fonte da força está aqui, e a fonte da nossa força é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, não deturbe aquilo que vou falar, com muito carinho e respeito lhes falo. Eu acredito que todo esforço dos nossos governantes, que todo esforço dos poderes é para promover um bem maior para a sociedade. Porém, a nossa força não vem deles, a nossa força não está baseada neles. A nossa força está no Deus que fez os céus e a terra. A nossa força está no Deus que abriu o Rio Jordão, o Mar Vermelho. A nossa força está no Deus que guiou o povo 40 anos no deserto, sem deixar faltar-lhes nada. Receba a força de Deus. Vamos lá, preciso encerrar. Mas analise comigo, por favor, do versículo 4 ao versículo 7. Depois você estuda na sua casa. Do versículo 4 ao versículo 7 é interessante, porque percebam o versículo de número 3. O versículo 3, rapidamente. O versículo 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem. Aí diz novamente, ainda, percebam que o advérbio ainda aparece duas vezes, é questão de tempo. Ainda que as águas rujam, ainda que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Percebam, no versículo 3 é pavor, o versículo 3 é maremoto, é terremoto, é angústia, é tanta coisa. Mas quando chegamos no versículo 4, olha como na semântica do texto, percebam que há uma mudança na tonalidade do coral. Enquanto no verso 3 é pavor, no verso 4 é tranquilidade. Perceba, no verso 4 diz: há um rio. Aleluia. Enquanto no 3 é maremoto, terremoto, no 4 é há um rio. Há um rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No meio de tanta confusão, Deus concede um rio calmo e tranquilo. Por quê? Porque esse rio que alegra a cidade de Deus, ele é a nossa fonte de alegria. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite eu vim aqui trazer esta rápida reflexão para vocês e lhe dizer como manter ou como ter alegria em meio a tantas perdas. Como ter alegria em meio a tanta dificuldade, o aumento do desemprego, a mortandade, a perda de pessoas que amamos. Como ter alegria? Só tem uma explicação: só conseguimos ficar alegre porque tem um rio de Deus. Só existe uma explicação para a gente cantar como vocês cantaram aqui hoje: é porque o rio de Deus está. Só existe uma explicação para os senhores liderarem aqui com tanto entusiasmo: é o rio de Deus que passa. E esse rio está passando aqui. Esse rio está passando aqui. Esse rio está te visitando aí. Esse rio está trazendo alegria para a tua alma. Esse rio está trazendo paz para a tua alma. Receba agora a alegria que vem de Deus. Alegria. E é necessário lembrarmos do que Paulo escreveu aos Filipenses, a carta da alegria. Paulo, por 14 vezes, de direto ou indiretamente, fala a respeito de alegria. E depois ele vai dar 2 vezes a ordem do imperativo: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo: em Deus a alegria. Porque se a nossa alegria for baseada nas circunstâncias, choraremos muito, murmuraremos muito. As circunstâncias minam a nossa alegria. A forma que te trata, a forma que te tratam no trabalho talvez mina a sua alegria. A forma que você é tratado dentro da sua casa mina a sua alegria.
a forma que você é tratado pelo cônjuge, a forma que você é tratado pelos filhos, pelos pais, minam a alegria. Então eu não posso me apegar àquilo que está aqui, a minha alegria está lá. E porque minha alegria está lá, lembro-me do que o compositor de forma maravilhosa compôs no hino 545, dizendo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O Salmo diz que Deus é nossa fonte de força. O Salmo diz que Deus é nossa fonte de alegria. E termina agora, se coloque de pé. Se coloque de pé. O verso número 10. O Salmo começa com um verbo que está no imperativo, mais uma vez, afirmativo. Ele começa com a expressão: aquietai-vos. Termino explicando. Aquietar, com licença, não é apenas se sentar ou assentar-se. Conhece alguém que está sentado, mas não está quieto? Imperativo. Então não é disso que o texto está falando. A palavra quietar aqui significa: não mexam em nada. Não mexam em nada. Deixa Deus agir. Aquieta. Se assente. No texto, né? Se assente. Quieta, calma. Então o texto está dizendo que Deus é a nossa fonte de paz. A proposta do inimigo é tirar a tua paz. A proposta do inimigo é tirar a tua paz, a ponto que você não tem paz nem para se alimentar em casa. A proposta do inimigo é tirar a tua paz dentro de casa, que às vezes parece que é melhor ficar no trabalho. Às vezes é melhor ficar fazendo hora extra, viajar, do que estar em casa. Deus está dizendo: aquieta. E o texto termina: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Os irmãos entenderam a palavra? Digo amém. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela forma tão educada que receberam a palavra. E eu quero orar rapidamente com vocês. Muito obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor Moisés. Pai, eu te louvo. Nós entendemos nesta noite, Deus, que Tu és a nossa fonte de força. Fortaleça os fracos que estão aqui nesta noite. A esta mãe de família que está sentindo fraca, desanimada, fortaleça ela. O texto também nos ensinou que Tu és a nossa fonte de alegria. Visita os tristes, visita os desanimados e alegra os corações dele. E o texto também nos diz, Senhor, que Tu é a fonte de paz. Aqueles que estão ansiosos, inquietos, recebam paz, paz, para a glória de Deus. Se você receber a palavra, aplauda ao Senhor Jesus.